Deus abençoe a vida de cada um que conseguiu chegar a este lugar. Você é um guerreiro. E que você continue firme. Um guerreiro, ele não desiste da luta, amém? Ele não desiste da batalha. Ele permanece firme até o final. Eu escolhi ser Maria nessa noite. Eu não quis vir passear na igreja. Eu quis vir ouvir a voz de Deus. Eu quis vir ver Deus. Sabe, eu quis vir tocar em Deus, porque eu sei que esse ambiente ele é profético, né? Ele me envolve na graça de Deus. Esse ambiente me envolve com o Senhor a ponto de eu conhecê-lo. Não tem nada mais precioso do que conhecer a Deus. Você sabia? A Bíblia vai dizer assim, lá em João 10, que a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Que vocês conheçam o Senhor Jesus. Se vocês conhecerem o Senhor Jesus, vocês usufruem, vocês se beneficiam da vida eterna ainda na terra. Vocês experimentam do reino de Deus ainda aqui na terra. Então é maravilhoso conhecer a Deus. E não existe outra forma de conhecermos a Deus a não ser estudando a sua palavra, se assentando para ouvir a sua palavra. Viemos aqui para conhecer a Deus, amém? Viemos aqui para experimentar um pouco mais de Deus. A palavra do Senhor, inclusive, vai falar assim, que quanto mais esses dias, que é o dia do fim, quanto mais esses dias que vem se aproximando o dia de Jesus voltar, é o dia que a gente tem que mais se unir para ouvir a palavra. Porque na palavra um exorta o outro, na igreja ouvindo a palavra um ajuda o outro, um sustenta o outro, um ora para o outro, um ministra no outro e exorta em amor. Para quê? Para que você não desista. Mas bem como foi orado aqui, parece que a gente vive um tempo de dormência espiritual. As pessoas não se atentam. Tudo é motivo para tirar um crente da presença de Deus. Tudo, irmão. Não pensa que é só a festa junina não, viu? Festa junina é só mais uma ferramenta do diabo. Mas o inimigo usa muitas coisas para tirar crente da presença de Deus e a gente nem se atenta. E muitas vezes a igreja do Senhor escolhe ser Marta. Escolhe estar em qualquer outro lugar que não seja a presença de Deus. Ah, mas todo dia tem culto. Não, não tem todo dia. E se tivesse todo dia, nós não estamos ainda oferecendo o mínimo para o Senhor. Não estamos. Porque quando Deus fala de dízimo, Deus fala de primícia. E não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com tudo que você tem. E tem a ver com tudo que você é. Quando a gente tem que entregar a primícia para Deus, não é só do nosso valor financeiro. Da nossa vida, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa adoração. Então, se 10% do meu dia é 2h40, eu precisava, como obrigação, de entregar 2h40 todos os dias na presença do Senhor em adoração. E a gente não faz nem o mínimo. Mas tudo é motivo. Esfria, a igreja fica vazia. Se chove, a igreja fica vazia. Se está muito sol, todo mundo passa mal porque o sol é forte, a igreja fica vazia. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Porque o Senhor, Ele ainda quer falar com a sua igreja, amém? E aquele que é a igreja do Senhor, ele aproveita todo o momento para se alimentar dele, porque ele é fiel em nome de Jesus. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 10, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. O pastor falou assim, você tem só 1 hora. Não é 1h30, que nem da outra vez. Que eu me atente, então, ao relógio. Tomara que dê certo. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Lá em Marcos 10, a partir do 17. Só lembrando que esse texto, ele também está nos outros evangelhos. Amém? Mas eu escolhi o de Marcos, mas a gente terá o mesmo entendimento. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como tema o jovem rico. Então nós vamos falar sobre um homem nessa noite. E a Bíblia já começa dizendo que ele era jovem e era rico. Então nós vamos falar sobre esse jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor a partir do 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou:
bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém e honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem disse assim: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas aí o jovem dá uma resposta para Jesus. Qual que é a resposta dele? 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades ou muitos bens. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse jovem, sobre o coração dele, sobre aquilo que Jesus queria fazer na vida dele, porque esse texto fala do maior propósito do Evangelho, do maior propósito da graça de Deus. Esse texto fala daquilo que é o maior milagre, que é o auge do Evangelho, que é a nossa salvação. Né? Então que nós possamos nos identificar com a mensagem de Cristo, com aquilo que ele ensinou para aquele homem, para aquele jovem, e o que Deus queria tratar com ele, e o que a gente se identifica, que nós possamos então fugir da aparência do mal e nos encaixar no padrão daqueles que vão herdar os céus e o reino de Deus e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar no texto propriamente dito, eu queria fazer uma reflexão com você. Queria que você parasse para pensar um pouquinho. Quem nunca, talvez você passou por isso, eu passei por isso, mas é interessante a gente pensar porque tem a ver com o que esse jovem está vivendo. Quem nunca viveu na sua vida um tempo de paz? Porque as guerras vêm, as guerras existem, o dia mal chega. Mas também a gente já viveu um tempo de paz, sim ou não? Sabe aquele tempo que está tudo bem? Aquele tempo que está tudo tranquilo? Você está trabalhando, não te falta nada, não tem ninguém doente em casa, você consegue dormir e acordar tranquilamente, está tudo tranquilo. Mas do nada, de repente, a gente precisa tomar algumas decisões, a gente faz algumas escolhas no meio do caminho, e do nada, a nossa vida muda da água para o vinho. E você começa a pensar, a se questionar. Às vezes não foi nem coisas tão ruins que aconteceram, mas foram mudanças que você não estava preparado, que você não queria viver, ou que você já estava confortável com outro tipo de situação. Mas as coisas, muitas vezes na minha e na sua vida, elas mudam. E isso é algo natural da vida. É uma ironia da vida. Por quê? Porque não existem ganhos sem perdas. Amém? Não existe ganho sem perdas. A gente nunca vai conseguir ter tudo. E a gente nunca vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Nós vamos precisar muitas vezes, na hora de fazermos escolhas, na hora de tomarmos decisões, nós vamos precisar olhar para dentro de nós e examinar o que de fato é prioridade. E aí, de acordo com aquilo que é prioridade, a gente vai então tomar a decisão, para que a gente não venha viver algo que a gente não gostaria de viver. Uma coisa algo que trouxe uma mudança muito brusca na nossa vida foi o nosso chamado, por exemplo. Né? Não estou aqui falando se é melhor ou pior, estou falando que é uma mudança radical, amém? A gente estava numa vida confortável, né? Só que era muito corrido. E aí quando o Senhor nos chama para a obra, a gente começa a viver totalmente outra coisa. A gente começa a ter mais tempo para a família, a gente começa a ter mais tempo para Deus. Em compensação, a gente não consegue ter o mesmo conforto financeiro. Por quê? Porque não existem ganhos sem perdas. Existem escolhas que precisam ser pautadas naquilo que é prioridade para nós. E é muito importante nesse momento a gente ter bem esclarecido dentro da gente o que é prioridade. Porque, irmão, se a gente for parar para pensar, tudo é importante. Tudo.
Tudo é importante. Ninguém faz nada que não é importante ou que é irrelevante. Tudo que a gente busca fazer na vida tem alguma importância. Mas nem tudo é necessário. E tem coisas que são prioridades. Então, quando eu tomo decisões pautadas naquilo que é prioridade para mim, eu estou fazendo algo muito importante, que é revelando o meu coração. Quando você olha para alguém e fala, essa pessoa, ela é dedicada, decidiu trabalhar, decidiu estudar, você consegue saber aquilo que é prioridade para aquela pessoa e você consegue saber o que se passa no coração dela, pelas suas prioridades. Então, quando a gente diz assim, eu não posso fazer isso, ou eu não sei fazer isso, ou eu não quero fazer isso, eu não consigo, não é porque a gente não pode, na verdade, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não tem tempo, é porque a gente não é prioridade para a gente. É porque isso que a gente decidiu não fazer, colocar lá em último plano, não é prioridade. Mas nunca é por falta de tempo, por não querer ou por não conseguir. Porque tudo que a gente quer fazer, a gente se esforça e dá um jeito. E isso é uma realidade muito grande. Então esse texto vai falar sobre algumas prioridades que estavam no coração daquele jovem. Então naturalmente nós podemos entender que Deus, Ele está olhando para nós e perguntando para nós nessa noite. E as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? O que tem movido o seu coração? A Bíblia vai revelar a prioridade e o que movia o coração daquele jovem. Mas no fundo, era um interesse de Deus causar aquela situação, não para que Deus soubesse o que se passava no coração daquele jovem, porque Deus, Ele sabe de tudo. Mas Deus queria que aquele jovem soubesse e queria que aquele jovem parasse de se enganar. Então Deus causa um encontro com aquele jovem, ou na verdade aquele jovem vai até o Senhor, é proporcionado um encontro onde o coração daquele jovem é revelado. E na nossa vida é assim. Às vezes a gente coloca a família como prioridade. Às vezes a gente coloca trabalho como prioridade. Às vezes a gente coloca a obra da casa do Senhor como prioridade. Às vezes a gente coloca uma meta. Eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, eu quero ter 2 milhões até 2050. E aí trabalha que nem um louco para alcançar seu objetivo. E isso para aquela pessoa é uma prioridade. A gente está indo para a academia e tem pessoas que têm o corpo como prioridade. Ficam 2, 3, 4 horas na academia cuidando do corpo. Porque aquilo para ele é uma prioridade. Então existem muitas coisas importantes e existem prioridades para cada um de nós. O que nos resta saber é: será que as suas prioridades batem com as prioridades de Deus? Porque eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele tem uma ordem de prioridade. Quem sabia? Quem sabia diz amém. Quem não sabia pode ficar quieto. Ninguém sabia. E eu direciono, como homem e mulher de Deus, a minha casa na presença de Deus. Depois eu preciso arrumar tempo para o trabalho, porque o homem é provedor da sua casa. E depois eu preciso arrumar tempo para também servir na obra de Deus. Mas eu só posso... O serviço na casa de Deus é 4º lugar. Porque eu só posso servir a Deus na obra quando eu já cumpro todas as outras demandas. Quando as outras prioridades, elas já estão ativas, eu já estou conseguindo cumprir com também as outras prioridades. Então por que depois que vem o serviço da obra? Porque o serviço da obra não me salva. Mas quando eu busco a minha salvação em primeiro lugar, eu me constranjo pela graça e o amor de Cristo a produzir frutos. Então não tem como eu servir a Deus e não produzir fruto. Mas eu tenho que ter prioridade com aquilo que é prioridade para Deus. Eu tenho que rever as minhas prioridades. Pastora, mas eu não posso sair, passear, fazer academia. Pode todas as coisas. Você tem 24 horas no dia. Se você pegar as suas 24 horas e organizar suas prioridades dentro do seu tempo, você consegue fazer muito mais. Mas é necessário uma organização e um esclarecimento daquilo que é prioridade na minha e na sua vida. Por que eu preciso fazer isso?
Se eu não trabalhar dentro daquilo que é prioridade para Deus, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou fazer apenas aquilo que eu quero. E quando eu faço apenas aquilo que eu quero, Deus então não está governando a minha vida. Quem governa a minha vida é a minha vontade, a minha carne, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Só que a Bíblia me ensina, lá em Jeremias 17, que o meu coração ele é enganoso. Aí você prefere confiar em alguém que pode te enganar do que em alguém que conhece todos os seus dias? Já escreveu todos os seus dias? Já sabe do seu futuro? Então tem muita gente perdida, muito crente dentro da igreja perdido, porque ainda age, caminha e tudo que faz é de acordo com as suas prioridades, com aquilo que ele julga ser certo, correto, bom e melhor. Mas a Bíblia me ensina que existe uma lista, uma ordem de prioridades, no qual eu preciso me encaixar dentro dela. Ou, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com problemas. Alguma coisa vai fugir do nosso controle. Vamos ser enganados pelo nosso coração em algum momento e a gente vai ser pego de surpresa pelas adversidades da vida. Se eu decidir seguir a prioridade que eu julgo certo e seguir as prioridades do meu coração, o que vai acontecer? Eu vou dar preferência para uma vida de conforto, para uma vida de comodismo, para uma vida onde eu não vou precisar me desgastar, me cansar, me preocupar. Só que tem um detalhe, a gente já vê que isso não é de acordo com o Evangelho, porque nunca na Bíblia nós vamos ver que o Evangelho é para trazer conforto. Muito pelo contrário, todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, todas as vezes onde Jesus estava, ele trazia confronto e não conforto, porque o Evangelho é de transformação, o Evangelho é de mudança, e todos aqueles que se deparam com Cristo, eles têm que se constranger a tal maneira de não permanecerem mais da mesma forma. Então todas as vezes que alguém se encontrava com Cristo, quando Jesus ele estava ali com a presença dele, quando ele ministrava seus ensinos, quando ele usava palavras de sabedoria, quando ele atuava com seus milagres, as pessoas se sentiam confrontadas. Muitas vezes nós não queremos ser confrontados, mas o confronto que o Evangelho causa é necessário. Por quê? Porque no confronto o meu coração é revelado. E não tem nada mais precioso para Deus do que revelar o meu coração. Você vai perceber que muitas coisas acontecem e vão acontecer na sua vida para revelar o seu coração. Não para Deus saber aonde está seu coração, mas para que você entenda e observe que muitas vezes nós estamos saindo do caminho, fugindo das prioridades. Quando a gente observa a mulher que foi pega em adultério, aquela mulher, ela estava certa ou errada? A mulher em adultério, errada. Ela tinha pecado, ela tinha errado, ela tinha cometido um crime para a época, né? E aí estava todo mundo contra ela, inclusive a lei. E a lei estava contra ela e foram contra ela para sentenciá-la, condená-la, que era a morte. Só que Jesus chega naquela mulher e, como Salvador, ele apoia, ele abraça ela dos seus ofensores, não é verdade? Ele faz tudo o que ele pode fazer como Salvador, mas como Senhor, ele dá uma ordem para aquela mulher. Ele fala: agora você vai e não peques mais, porque não é permitido que você viva da mesma maneira. Então toda vez que você vê o Evangelho de Cristo se encontrando com alguém, ou Jesus se encontrando com alguém, ele não vem trazer conforto. Não é possível ter um encontro com Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer a verdade e sair confortável da presença de Deus. Não tem como. Não existe. Eu vou precisar sair no mínimo constrangida, que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que o Senhor quer causar uma transformação na minha vida. Só que infelizmente nós vivemos um tempo e uma geração que só quer Jesus como Salvador. Porque como Salvador, Ele é bom. Como Salvador, Ele te abraça. Ele deu a vida por você.
Como Salvador, Ele derramou o sangue. Como Salvador, Ele te ama. Ele te salva, Ele te perdoa. Como Salvador, Cristo nos redime, nos justifica. Ele é fofo, Ele é lindo. Nós amamos Jesus como Salvador. Só que Jesus não é só Salvador, igreja. Jesus é Senhor e Salvador. E ninguém quer Jesus como Senhor. Sabe por quê? Como Senhor, Ele manda em você. Como Senhor, você é o servo. Como Senhor, nós temos que obedecer. Como Senhor, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que controla. Não é as minhas vontades. Já morri com Cristo, já fui crucificado, agora Ele vive em mim. Ele governa, Ele dirige os meus passos. As prioridades são a dEle, a vontade é a dEle. Tudo é dEle, é para Ele. E a igreja ainda está viva. A igreja tem que morrer para viver a vontade de Cristo. A gente vive uma igreja um tempo onde a igreja ela quer andar como se tivesse vontade própria. Como se tivesse, sabe? Como se a cabeça, quem desse a ordem fosse ela. E não é a igreja. Sabe? O cabeça é Cristo. É Ele quem governa, é Ele quem comanda, é Ele quem dita as regras. Não é o meu bel prazer. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu gosto. O evangelho, o propósito de Jesus, não é fazer a minha vontade. Você sabia que se fosse um culto na praça evangelístico, a gente espanta todo mundo? Né? Porque normalmente palavras evangelísticas e proféticas a gente declara só as bênçãos, mas é no discipulado, é no ensino da igreja que a gente ensina que não é só bênção não, sabe? A gente precisa entender que evangelho, na verdade o propósito do evangelho não é fazer a minha vontade, não é fazer a tua vontade. O propósito do evangelho é nos salvar, é nos conduzir a sermos salvos. Jesus morreu para te dar salvação. Jesus morreu para causar o maior milagre na tua vida. O maior milagre não é cura, não é casamento, não é emprego, não é bênção financeira. O maior milagre é você ter certeza da sua salvação. É você caminhar com Cristo de tal forma a agradá-lo, que você tem certeza que se você partir hoje, você está com Cristo na glória. Porque a pior coisa é um crente, é um religioso estar na igreja a vida toda e após a sua vida toda numa falsa dedicação, numa falsa religiosidade, num falso compromisso, ainda ir para o inferno. Mas é uma realidade. Então a gente precisa entender que evangelho não é para fazer as nossas vontades. Evangelho é para nos levar, nos conduzir a sermos salvos. Só que no meio do caminho, enquanto estamos ao nosso destino, que é a salvação, Ele precisa nos limpar, porque sujo ninguém vai ver o céu, nos santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus, nos purificar, porque somos contaminados de uma natureza caída e precisamos ser limpos. E aí para o Senhor nos limpar, para o Senhor nos santificar, para o Senhor nos redimir, muitas coisas Ele vai precisar arrancar. Ele vai precisar tirar. Lembra do texto de João 10 de novo? Nós somos os ramos, Ele é a videira. E o ramo que está nele, Ele poda, Ele limpa. Parece que vai doer, parece que vai arrancar um pedaço, mas na verdade vai trazer cura, vai crescer, vai frutificar. Não tem como ver a Deus, não tem como herdar o reino de Deus, termos a vida eterna da forma que nós estamos nessa terra. Não tem como. O Senhor precisa arrancar, o Senhor precisa tirar. Nós precisamos renunciar a algumas coisas da nossa vida. Foi o que o Senhor fez, ou queria fazer com aquele jovem. O Senhor queria tratar ele. O Senhor não queria que ele perdesse nada. O Senhor não queria ver a miséria ou a destruição daquele jovem. O Senhor conhecia o coração dele, e o Senhor queria tratar ele, para que ele tivesse condição de adquirir aquilo que ele foi buscar, que era a vida eterna. Mas aí, João 15, né? João 10 não, João 15. É João 15, 10. É que eu confundi. Então Jesus queria, na verdade, trabalhar no coração daquele jovem. Então quando a gente olha para o texto, nós vamos identificar um jovem rico. Um homem cheio de qualidades. E a Bíblia já começa dizendo que ele era jovem e era rico. Duas coisas ruins, né? Muito ruim. Na verdade, ser rico é fácil, né, gente? Ser rico é muito fácil. Eu e o pastor mesmo já estamos correndo atrás do segundo milhão, né? Porque o primeiro não conseguimos, vai que o segundo acha, né?
Mas ser rico, então, não é difícil. Quem sabe a gente consegue um dia chegar lá. Agora, ser bonito e jovem é meio que impossível. Tem prazo determinado, né? Chega uma hora que ninguém fica bonito e jovem para sempre. Mas aquele jovem, ele tinha duas características, duas qualidades pela qual a humanidade inteira é obcecada: juventude e riqueza. Ele já era privilegiado por isso. Só que a Bíblia ainda diz que ele era um dos principais da sinagoga, certamente. Ou seja, ele era bonito, rico e influente, uma pessoa de posição. Aí Jesus fala: nossa, tudo isso, que bênção, né? Então, você tem que seguir a lei. Aí Jesus cita 6 mandamentos para ele. Dos 10, cita 6. Ele fala: mestre, tudo isso aí eu já faço. Desde a minha mocidade eu já cumpro com a lei. Conheço, pratico, faço. Só que o que ele não sabia, na verdade, era que para adquirir aquilo que ele queria, que era espiritual, cumprir a lei não era suficiente. Então aquele jovem, aparentemente, ele tinha tudo: beleza, riqueza, influência, integridade. Porque alguém que cumpre a lei, sendo ele salvo ou não, é íntegro, amém? Porque se uma pessoa tenta ali não infringir a lei, fazer o que a lei pede, é uma pessoa que tenta andar corretamente. Então ele era íntegro ainda acima de tudo. Era alguém quase 10. Jesus só faltou falar para ele assim: quando você se converter, vai ser uma bênção. Que nem ele falou para Pedro. Jesus não falou diretamente, mas Jesus o amou e quis curá-lo, quis trabalhar na vida dele. E aí aquele jovem, ele aparentemente ele tinha tudo que uma pessoa normal pode querer. Só que ele próprio sentia e sabia que faltava algo. Quando ele ouviu falar de um mestre que tinha palavras de sabedoria, e que esse mestre estava oferecendo uma coisa que ele não tinha. Se ele tinha tudo, e o mestre agora oferecia vida eterna, ele falou: isso eu não tenho, isso eu quero. E aquele jovem, ele era diligente, ele era alguém que buscava fazer tudo correto. E aí ele falou assim: isso eu não tenho, isso eu vou buscar. E ele vai para o lugar certo, ele vai até a presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 1, que ele foi correndo, ele tinha pressa de chegar até Jesus e de saber como que ele poderia agora se sentir mais completo, herdar a sua vida eterna. E aí ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele faz o quê? Se ajoelha, o texto diz. Só que aí chega a hora do encontro. Sabe, da mesma forma que Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, e Jesus se encontra com aquela mulher e começa a revelar o coração daquela mulher, começa a dizer quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela pensa. E ela fala: esse de verdadeiramente é o Messias? Da mesma forma, Jesus teve um encontro com aquele jovem, e o coração daquele jovem, o Senhor começa a revelar. A primeira coisa que o Senhor revela na palavra de Deus é que aquele jovem se ajoelha de forma automática. Ele se ajoelha de uma forma mecânica. Por quê? Porque naturalmente todos que se achegavam a Jesus, reconhecendo que ele era filho de Deus, reconhecia o senhorio dele. E na hora de se dobrar, o chamava de Senhor ou filho de Davi. Quando alguém chamava Jesus de filho de Davi, estava reconhecendo quem ele era. Eu sei que o Senhor é o filho de Deus. Eu sei que o Senhor é um enviado, é aquele que viria, é o Messias, é o filho de Davi. Então eu sei que o Senhor é Deus. Só que aquele jovem, quando ele se ajoelha, ele fala: mestre, porque ele entende que Jesus é apenas um homem com palavras de sabedoria. Ele dobra o joelho, mas não dobra o coração. Ele dobra o joelho para se apresentar a Deus com todas as suas qualidades, com todas as suas características, mas ele não sabe quem é Jesus. Ele não reconhece o senhorio de Jesus. Mas Jesus, sabendo quem ele era e do que ele precisava, e que ele era dependente da graça de Deus, a Bíblia vai dizer no versículo 21, que Jesus, olhando para ele,
o amou. Jesus teve compaixão daquele jovem, porque quando ele se apresenta para Jesus, ele se apresenta quem ele acha que ele é. Mas quando Jesus, que é Deus, olha para ele, Jesus vê quem de fato ele é. E Jesus sabia que ele era alguém que precisava se arrepender, que precisava conhecer Jesus, que precisava ter sua vida transformada, ou não tinha jeito dele conseguir aquilo que ele queria. Aquele jovem chegou até Jesus achando que seria muito fácil, porque tudo até então tinha sido muito fácil para ele. Ele era um jovem que não tinha falta de nada. Ele era um jovem que tinha tudo. Então ele pensou: me falta a vida eterna, Jesus pode me dar a vida eterna, eu vou buscar e vou sair de lá com a vida eterna. Quando ele chega lá, ele vê que o negócio não é bem assim. E aí Jesus, olhando para ele, o amou. Só que o amor de Jesus também não era suficiente para salvá-lo. As boas obras dele não era suficiente para salvá-lo. E o amor de Jesus também não era suficiente para salvá-lo. João 3,16 vai falar assim, que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho. Mas Deus amou o mundo, mas o mundo não amou a Deus. Nem todo mundo ama a Deus. Nem todo mundo vai ter a salvação. Nem todo mundo vai conseguir ver a Deus. Porque não depende de Deus amar. Porque Deus nos ama e ponto. Não tem nada que você faça mais ou faça menos que vai fazer Deus te amar mais ou menos. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele já fez. Porque Ele te ama, Ele já é. Porque Ele te ama, Ele é quem é. Só que não é o amor de Deus por mim, mas é o quanto nós amamos ao Senhor, que vai fazer toda a diferença naquilo que eu vou receber de Deus. É o quanto eu tenho as prioridades corretas na minha vida. E em primeiro lugar, o quanto eu amo a Deus. É isso que vai mudar todas as coisas. Então nós aprendemos algumas coisas com esse jovem. Algumas coisas inclusive que não devemos fazer. Esse jovem, ele comete 3 erros muito graves, que revela o seu coração diante de Deus. E mesmo que ele se achasse bom, e mesmo que ele se achasse legal, e mesmo até que ele fosse, tudo que ele tinha não era o suficiente para herdar a vida eterna. Por isso que no final Jesus fala: ainda te falta uma coisa. E aí aquele jovem comete alguns erros. Um deles, o primeiro, não reconhecer Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus apenas como mestre. Ele gosta do que Jesus fala e ele vai até Jesus. Só que em momento nenhum ele reconhece, ele o adora. Em momento nenhum ele se declara. Em momento nenhum ele faz nada disso. Ele só fala assim: mestre. Todas as vezes que o jovem se pronuncia a Jesus, ele fala: mestre. Nunca Senhor. Jesus não era o Senhor da vida dele. Aquele jovem queria Jesus apenas como Salvador. Mas a gente tem que passar pelo processo da servidão primeiro. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Não adianta achar que porque vem para a igreja. Ah, mas eu vou para a igreja. Eu congrego. Eu pratico. Eu cumpro o ritual. Eu gosto de ouvir a palavra. Gostar de ouvir a palavra não é o suficiente. Gostar de ouvir um louvor não é suficiente. Gostar de cantar, de pregar, de vir à igreja não é suficiente. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, ele precisa ser o centro do meu coração. Deus, ele precisa governar a minha vida. E o comando daquilo que eu sou e daquilo que eu vou fazer precisa vir de Deus para mim. Aquele jovem não tinha entendido isso. E ele comete o primeiro erro. O segundo erro, ele acredita que a salvação era por mérito. Que por muito ser ou muito fazer, ele era merecedor. E não pela graça, como a Bíblia ensina. Ele pensava assim: eu sou bom, faço tudo direitinho. Chego lá, pergunto como é que eu faço. Faço também, está tudo certo. E aí ele acha que o fato dele ser bom, dele cumprir a lei, ele já era merecedor. Por isso ele vai até Jesus. Porque ele achava que era só chegar lá e adquirir a salvação. Outra coisa que ele faz de errado: ele não reconhece que precisa se arrepender.
Quando Jesus olha para ele, não olha ele quem ele está dizendo que é. Jesus olha dentro dele e vê o quanto ele ainda precisa ser transformado. E aí Jesus fala assim: olha, você tem que fazer isso, isso eu faço. Então você também tem que fazer isso, porque isso ainda você precisa fazer. E aí ele começa a ser confrontado, a se constranger. Só que esse constrangimento não traz mudança, porque ele rejeita. Então, na verdade, aquele jovem revela que ele tinha um coração que não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele era apenas um religioso. Ele era apenas um frequentador da sinagoga. Ele era apenas um homem que queria ser legal diante de uma sociedade. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem inclinado à vontade de Deus. E o que a gente precisa aprender? Que existe algo maior para mim e para você do que o que nós estamos experimentando hoje, que é a nossa vida eterna, que é a nossa salvação. E tudo que nós fazemos e tudo que nós somos, muitas vezes, se for de uma forma errada, na prioridade errada, não é o suficiente para que a gente conquiste aquilo de maior e melhor que o Senhor tem para nós. Quando Jesus ele vem e fala assim: olha, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir. Em mim está cumprida toda a lei. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que cumprir só 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a mim mesmo. Jesus ele vai ensinar que se a gente quer agradar a Deus, como é que eu faço para agradar a Deus então, pastora? Como é que eu faço para ser alguém segundo o coração de Deus? Cumpra esses 2 mandamentos. Se você conseguir cumprir esses 2 mandamentos, que são os maiores, mas também os mais difíceis, você agrada a Deus em todo o teu caminho. Aí Jesus fala: basta você amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha para a vida daquele jovem. Ele não amava ao seu próximo, ele não amava a Deus. Tudo que ele era e tudo que ele tinha se resumia a ele. Era dele, era para ele. Jesus olha com olhar de compaixão para aquele jovem. Porque, irmãos, um cristão que passou pelo processo de transformação e não consegue se abster de coisas materiais, ele não consegue doar, multiplicar, transbordar coisas materiais, ele jamais vai conseguir doar, multiplicar e transbordar coisas espirituais. Quando Jesus olha para ele, aquele homem era incapaz de fazer algo por Jesus. Não era para Jesus. Jesus não precisava do dinheiro dele. Era por Jesus. Mas ele era incapaz, ele foi incapaz de fazer. Um homem que é incapaz de reconhecer que tudo que nós temos nessa vida é passageiro, que não adianta nada juntar tesouro na terra. Esse homem é incapaz de discernir as coisas espirituais. Por isso que Jesus olha para ele com olhar de misericórdia. E por mais que ele se achasse bom, Jesus estava olhando para ele e falava: se você soubesse o quanto você precisa se arrepender para ter a vida eterna. Mas Jesus dá uma chance. Jesus olha para ele e fala assim: mas tem uma chance para você. Você só precisa vender tudo que você tem e distribuir ao pobre. É isso que Jesus fala para ele. Só que o problema dele não era o dinheiro. Amém? Ele tinha muitas riquezas. E por causa da riqueza, ele não herdou a vida eterna, segundo a Bíblia. Mas não era porque o problema era o dinheiro. O dinheiro nunca foi um problema, desde que ele esteja no lugar certo. Onde é o lugar do dinheiro? No bolso. Para um líder, nos pés, com certeza. Mas para um cristão, no bolso. Porque do bolso eu tiro e determino. Eu determino o que eu faço com ele. Amém? O problema daquele jovem é que o dinheiro dele estava onde? É meu. Eu conquistei. A herança é minha. Dá para o povo. Dá para o pobre. Dividir com o outro. Eles não fizeram nada para merecer. O dinheiro estava no coração. E o dinheiro governava a vida dele. Você não vai fazer. Você não vai doar. É seu. Muitas vezes é assim que nós somos dominados. Não é só por dinheiro. O dinheiro era o ídolo daquele jovem. Mas muitas vezes no nosso coração temos vários outros ídolos que têm governado a nossa vida.
Então o problema daquele jovem não era o dinheiro, era onde estava o dinheiro. Era o dinheiro governando ele. Pensa comigo só para você entender. Você vai debaixo de um pé de manga, o pastor gosta, ele vai entender muito bem. Vai debaixo de um pé de manga, aquelas mangas rosas, sem fiapo, enorme, linda, saborosa, docinha. Aí você pega uma faquinha bem afiada e vai lá debaixo do pé de manga e começa a cortar aquela manga e saborear. Aquela faca foi bênção ou maldição? Bênção. Partiu aquela manga gostosa, né? Experimentou, comeu, se esbaldou. Só que aí, a pessoa era tão distraída que deixou aquela faca lá, esquecida, no meio do mato. E aí passou 2 irmãos brigando, tipo Caim e Abel, só para você entender. E aí os irmãos brigando, vê aquela faca, um pega a faca, vai e esfaqueia o irmão. Aquela faca foi bênção ou maldição? Só que aí aquela faca é jogada, o irmão corre, deixa o outro caído. Aí passa o bandido, pega a faca. Bem didático, né? Pega a faca e vai assaltar. Quando ele assalta, ele pega um trabalhador, sequestra, leva lá para o mato, prende ele, amarra ele na árvore. Só que passa o bom samaritano, pode ser qualquer um de nós, vê a faca caída, pega a faca, corta a corda, salva aquele homem e eles fogem. A faca foi bênção ou maldição? Mas não era a mesma faca? Então o problema não estava na faca. Não tem como a faca ser bênção ou maldição. O problema sempre está na essência de quem conduz a faca. Se a sua essência for má, pode ser a faca, pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser o trabalho. Você vai converger tudo de uma forma errada, que vai trazer maldição. Não porque a situação, a coisa ou a pessoa é maldição. Porque você não tinha discernimento espiritual para lidar com aquilo que o Senhor te deu. Então o dinheiro, quem que dá o dinheiro para a gente, irmãos? É Deus. É Deus que te dá. Se Deus quiser, você morre hoje, não trabalha mais, não ganha mais, não fica rico. Só que se Deus quiser também, você vive mais 20 anos, fica rico de uma hora para outra. E quem fez? Deus. Porque tudo não está no controle de Deus. Então é Deus que faz, é Deus que dá, é Deus que pode. Só que muitas vezes a gente não reconhece. E a nossa essência não glorifica a Deus. A nossa essência não é grato. Aquele jovem, ele estava com a sua essência ferida. Ele estava com a sua essência doente. Ele precisava ser curado, ser transformado. E Jesus tentou ajudar. Amém? Porque a vontade de Deus é sempre querer saber quem governa o nosso coração. Porque dependendo de quem governa, tudo que Deus der para a gente não vai ser usado para maldição, em nome de Jesus. Amém? Você lembra de Abraão? Né? Deus faz uma promessa e dá Isaac. E aí, Deus pede Isaac como sacrifício. Abraão é pai, gente. Você acha que ele não sofreu? Muito. Só que Deus pediu. Quem pediu? Quem deu? Quem pediu? Quem deu? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Vai doer? Não vai ser fácil? Mas o que nos resta se não obedecer? Abraão sofreu, mas ele pelo menos era inteligente. Era sensível espiritualmente. E ele conseguiu discernir a voz de Deus. Então Abraão sabia que ia ser difícil. Só que a Bíblia não mostra em nenhum momento ele reclamando, ele murmurando. Sabe o que a Bíblia mostra ele fazendo? Obedecendo sem questionar. Isso é obediência. Você sabe aquela obediência que o Senhor nos cobra? Melhor é obedecer do que sacrificar? É essa obediência. Não é qualquer obediência. É a obediência de Abraão. Porque obedecer é fazer o que você quer de forma excelente. Não é de qualquer jeito. Você sabia que quando você faz alguma coisa de qualquer jeito, você não está obedecendo? Você está fazendo, mas não está obedecendo. Lembra dos 2 filhos? Vamos trabalhar no campo comigo. Eu não vou, pai. Mas depois ele mudou de ideia, eu vou. Foi trabalhar. Eu vou, pai. Mas depois ele falou, vou nada, só falei para agradar. Obediência pela metade não é obediência. E aí, Abraão obedeceu de forma excelente. Ele estava sofrendo, ele estava ferido. Não era confortável, não era bom, mas era necessário. E aí, quando Abraão está com seu filho lá, o que Deus fala para Abraão? O que Deus fala para Abraão? Abraão, não faças isso.
não precisa mais. Aí Abraão deve ter surtado, né? Ele também não, a Bíblia não fala. Oxe, queria, não quer, como é que é o negócio, né? Mas quando Deus fala assim, Abraão não precisa mais, Deus está falando, quando Deus fala para Abraão que não precisa mais, Deus está falando assim, eu nunca quis Isaac. O alvo não era Isaac, o alvo era você. Deus, na verdade, quando pede Isaac para Abraão, Deus estava querendo saber se Deus ainda podia contar com Abraão. Abraão, deixa eu ver se eu ainda governo o seu coração. Deixa eu ver se você ainda está sensível à minha voz. Abraão, deixa eu ver se eu ainda posso confiar os meus grandes planos nas tuas mãos. Porque Deus tinha grandes planos para Abraão. Só que quando você olha a palavra de Deus, não vou entrar muito nisso, eles tinham um amor muito grande por Isaac. Era um apego, sabe? Que nem a gente vê hoje, aquele cuidado excessivo. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Abraão casou com 40 anos, porque Sara era muito apegada com ele. Quase não libera o menino. Aí Abraão teve que falar, vai lá moço, vai lá atrás de uma mulher para esse homem, senão a gente morre, já está velho, ele não casa. E Abraão manda o servo ir atrás de Rebeca. Foi só a conta de Rebeca chegar a casar, Abraão morre. Quase não casou o menino. Isso revela um apego àquela criança. Deus precisava testar o coração de Abraão. Deus precisava saber quem governava o coração de Abraão. E Deus viu que ainda podia contar com Abraão. Então algumas coisas acontecem comigo e com você, da mesma forma que Deus estava tratando com aquele jovem, porque ele precisava saber quem governava o coração daquele jovem. Na verdade, não era Deus que precisava saber. Aquele jovem precisava reconhecer que Deus ainda não era prioridade. Aquele jovem precisava reconhecer, mas ele não reconhece. E muitas vezes a pergunta que Deus faz para mim e para você, todos os dias, não é só hoje, mas hoje Ele está batendo na porta do nosso coração e perguntando, você sabe se ainda é eu que governo a sua vida? Você sabe? Porque situações Ele pode proporcionar para que nosso coração seja testado. Muitas coisas são importantes, mas algumas são necessárias. E nós precisamos pedir para Deus, para que reconheçamos e venhamos discernir o que de fato é necessário. Para que a gente não venha perder tempo com tantas coisas e venhamos fugir do propósito. Lucas 12:20 vai contar uma parábola de um homem também que ficou muito rico. Ele colocou uma meta no seu coração. E ele falou assim, olha, a minha meta é ficar muito rico. É chegar numa idade que eu não precise trabalhar mais, que eu não venha me desgastar e não venha me preocupar com o que comer. Aí a Bíblia lá diz em Lucas que ele começou a plantar, trabalhar. Ele plantava, colhia, construía celeiro. Plantava, colhia, construía celeiro. Ele já tinha muito, mas ele não se cansou até que bateu a sua meta. Ele plantou, colheu e construiu muitos celeiros. Aí chegou um dia que ele pôde descansar finalmente. Ele falou, agora minha alma se farta. E aí Jesus olha para ele e fala, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Primeira coisa, Deus chama uma pessoa dessa de louco, de insensato. Porque ele teve uma prioridade, mas não era o que Deus queria para ele. Ele podia ter construído tanta coisa boa. Ele podia ter investido em tantas vidas. Ele podia ter deixado um grande legado. Ele podia ter construído uma família. Ele podia ter feito tanta coisa útil. Ele gastou todo o seu tempo fazendo algo que ele não tinha nem para quem deixar. E a Bíblia fala que Jesus chama ele de louco. E fala assim também, não só para ele, fala para mim e para você. Assim é todo aquele que se entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Eu pelo menos quando eu prego, eu ensino assim. Deus não é contra a prosperidade, amém? Até porque a gente tem que saber o que é prosperidade. E prosperidade de Deus não é só dinheiro. Mas Deus também tem prosperidade financeira para os seus filhos. Porque Deus, Ele sempre vai querer o melhor para mim e para você. Deus, Ele sempre vai querer o melhor. Só que a gente precisa entender que tudo tem que ser feito numa ordem correta. De uma forma que estamos sendo guiados pela vontade de Deus. Se for fora do propósito, não vale a pena. Não cumpre propósito. Não adianta. Porque a prosperidade verdadeira não está em receber.
Amém? Tem gente que fala, tem até crente que não sabe o que é prosperidade, que quando vem alguém rico, fala assim, esse é próspero. Já estou te ensinando, está errado. Você não sabe se ele é próspero. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Amém? E às vezes a pessoa guarda tanto dinheiro, fica tão rico, mas isso não é prosperidade. A verdadeira prosperidade não está no que você recebe. A verdadeira prosperidade está no que você transborda. Amém? Porque quando você transborda aquilo que você recebe, você está reconhecendo que o mesmo Deus que te deu é o mesmo Deus que tem poder para encher de novo. Lembra do azeite? Enquanto não faltar a botija vazia, não acaba azeite. Assim é na minha vida e na sua. Enquanto nós nos esvaziarmos na presença de Deus, você recebeu. E isso eu não estou falando só de dinheiro. Tudo que Deus te dá. Seja dons físicos, espirituais, dons naturais também. Às vezes a gente tem um dom natural, sabe fazer alguma coisa. Aí você fala assim, eu vou ensinar alguém. Eu vou ser útil para alguém. Eu vou ser uma bênção na vida de alguém. E todas as vezes que você tem algo, que Deus te dá algo, e você não guarda para você, mas você transborda na vida de outra pessoa, o Senhor, Ele é fiel e poderoso para continuar te enchendo enquanto você se esvaziar na presença dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Mas tem muita gente cheios de tudo, cheios de Deus, cheios da palavra, cheio de conhecimento, cheio de cargo, cheio de religiosidade, mas não é próspero e está morrendo por dentro. Pensa comigo assim, ó, faz assim, exercício, faz assim, ó, e solta, respira. Você fez o quê? Você recebeu oxigênio, trouxe vida para você e você precisou pôr para fora, sim ou não? E essa rotatividade, ela produz vida em você. Agora tenta respirar e prender. Quanto tempo que você aguenta? E se você não aguentar muito tempo e soltar, porque você tem controle, deixa alguém... Eu vou fazer nele que é mais fácil. Deixa alguém chegar em você e fazer assim, ó. Prender, pôr um pano, um travesseiro. Como é que você morre? Asfixiado. Com ar. Sim ou não? Então, o fato de você ter ar, não quer dizer que você não possa morrer. Você tem que utilizar o ar da forma correta. Porque a vida está no fluxo. Sabe, tudo que flui tem vida. Se você está imobilizado, engessado, sabe, se nós somos cristãos que não conseguimos ver, enxergar o que Deus quer, que nós não conseguimos ser ativos no reino, se nós não conseguimos, sabe, transbordar aquilo que nós estamos recebendo, seja físico, natural, financeiro. Aí você fala, ai pastora, mas eu sou tão pequeno. Aí a gente fica dando a desculpa de todos os servos de Deus. Eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo, o menor da minha terra, o menor dessa igreja. A igreja é menor, ó nós, pequenininho. E fica se vitimizando para não fazer o que precisa ser feito. Só que isso não é legítimo. Porque fidelidade não tem a ver com quantidade. Fidelidade não tem a ver com valor, com tamanho. Tem a ver com aquilo que você faz. Porque quando a gente é fiel no pouco também. É nas pequenas coisas, é nos primeiros passos, sabe? É no início, é quando é pequeno mesmo. A igreja só se torna grande quando os que começaram são fiéis e juntos vão até o fim. Você só cresce na vida, só prospera, só é abençoado quando você anda em fidelidade desde o início. Amém? Porque nunca teve a ver com coisas, nunca teve a ver com coisas ou com quantidade de coisas, mas com quem você é. Se o seu espírito é transformado pelo Senhor. Então a gente entende que existem muitas pessoas, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, tanto ruins quanto boas, mas que ainda não sabem o que é o verdadeiro evangelho. E acha que o evangelho é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da bênção. É por isso que tanta gente entra por essa porta e às vezes não quer mais voltar. Porque me chamaram para a igreja, disse que a minha vida ia mudar, ia ser uma bênção, sabe? Deus ia agora operar na minha vida. Deus não ia mais permitir que nada acontecesse. No primeiro problema, ela não entende que ela que precisa mudar. Não é o evangelho. Amém?
nós precisamos saber o que significa o Evangelho. Nós precisamos saber que o Evangelho não é a nosso respeito. O Evangelho é em respeito do próximo. O Evangelho é coletivo. O Evangelho é para salvação. Não é de um, não é de dois. É de um povo. Amém? É de um povo que o Senhor escolheu. E nós precisamos ser convenientes com o trabalho de Deus. Tem muita gente lutando contra, trabalhando contra, sabe, aquilo que Deus quer fazer. Mas que nós venhamos entender que nós precisamos ser aqueles que vão estar focados naquilo que Deus quer de nós. Porque existem muitas pessoas ainda enganados. Existem muitas pessoas ainda como aquele rico, aquele jovem rico, que tudo é para si. Eu só penso em mim, só faço por mim, gira em torno de mim. Eu preciso, eu vou atrás, o mérito é meu, o esforço é meu. E tudo gira em torno dele, porque ele não conhece a graça, ele não conhece o favor, ele não conhece o Deus que derramou a graça. E ele não consegue doar, multiplicar e nem transbordar. Então aquele jovem, ele rejeita o convite da salvação. Então na verdade ele não foi atrás da salvação porque ele entendia que era o melhor que ele podia ter. Ele foi atrás da salvação porque ele já tinha tudo e ele queria mais alguma coisa. E ele não consegue, porque para mim ser salvo, eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser transformado e eu tenho que viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que o Evangelho me ensina. Jesus olha para ele, o ama e fala assim: tá certo, se você então já faz tudo isso, só te falta uma coisa. Agora você pega tudo que tem, você vende, dá aos pobres, e aí sim, você vai ter o seu tesouro no céu e você pode vir e me seguir. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, confrontado com aquela palavra, ele sai e vai embora, triste. Ele faz uma escolha, sim ou não? De acordo com as prioridades dele, sim ou não? Ele tinha prioridades, só que a prioridade dele não eram as prioridades de Deus. E nós estamos aqui hoje porque estamos tendo a oportunidade de entendermos o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós, e que nós venhamos alinhar a nossa vida e a nossa vontade também com a vontade de Deus, também com o propósito do Senhor. A Bíblia diz que aquele jovem prefere sair triste com o seu dinheiro do que ficar feliz com Jesus. Por quê? Porque ele não acreditava, ele não sabia quem Jesus era. Ele não sabia o que Jesus podia fazer. Ele não conhecia Jesus, não amava Jesus. Ele era apenas um religioso, um praticante da lei. E se ele não ama Jesus, não conhece Jesus, não tem como acreditar em algo que pode ser uma furada. Vai que esse homem está me enganando. Ele não sabia que era só acreditar, que era só obedecer, que o Senhor ia fazer fluir. Gente, o que aquele Deus podia até, talvez Deus não fizesse igual fez com Abraão. Talvez Deus tivesse permitido que ele vendesse tudo e ficasse sem nada. Mas talvez em muito menos tempo do que ele adquiriu aquilo, Deus fizesse multiplicar a herança dele. Só que ele não creu no poder da prosperidade de Deus, da verdadeira prosperidade. E muitas vezes esses somos eu e você. Por isso nessa noite, o convite não é feito só para aquele jovem, mas o convite também é feito para mim e para você. Pastora, mas eu sou crente. Mas crente até o diabo é. Já aprendemos isso, né? Crente até o diabo é. Pastora, mas eu venho para a igreja. Mas vir para a igreja não quer dizer nada, né? Na verdade é o primeiro passo de uma grande corrida. Se você der o primeiro passo e olhar para trás, não muda nada a sua vida. É apenas o primeiro passo de muitos passos que você vai dar. Ah, mas eu pratico a lei. Qual lei? Porque a lei se cumpre em Cristo. Você obedece o que Cristo diz? Jesus fala assim: por que me chamas Senhor e não faz o que eu faço? Aquele homem nem como Senhor reconheceu a Jesus. Às vezes nós estamos chamando de Senhor e ainda não fazemos o que Ele pede. Também não adianta. Então Jesus, ele também faz o convite para mim e para você. Convite do verdadeiro milagre, sabe? Ele nos achou.
Ele nos encontrou para que nós possamos viver essa vida aqui de uma forma abundante, mas para que o nosso maior milagre fosse a vida eterna. Essa palavra é uma palavra que poucos gostam de ouvir e também poucos gostam de pregar, porque é uma palavra que tem a ver com o evangelho genuíno, evangelho de renúncia. O evangelho nunca foi de outra coisa a não ser de renúncia. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Um evangelho que você ouve, que você pode permanecer como está, não é de Jesus. Então não é uma palavra, sabe, que a gente glorifica com facilidade, mas é uma palavra que produz a verdadeira transformação. Que quando a gente ouve, mesmo que sejamos confrontados, mas que a gente consegue digerir, a gente começa a experimentar de uma transformação verdadeira. Marcos 8,35, para a gente finalizar, vai dizer assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder por amor de mim, achá-la-á. Jesus não está falando de você perder a sua vida física. Ele está falando, se você quiser perder, abrir mão, renunciar aquilo que você julga correto, aquilo que você, nos seus pensamentos limitados, acha que é bom para experimentar e viver aquilo que eu estou dizendo que é para você viver, você vai experimentar o que você procura. O que você procura? Salvação? Cura, libertação, milagre? Você pode viver isso. Quando? Quando você experimentar perder, abrir mão, renunciar suas prioridades, suas vontades, seus desejos, e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou perdendo nada em renunciar e entregar a minha vida para Jesus. A gente teme entregar algo para Deus quando a gente tem medo de perder, porque a gente não conhece o Deus que pode dar de volta. Mas quando a gente sabe que o Deus que está pedindo é o mesmo Deus que faz ressuscitar, que faz transbordar, que faz multiplicar, a gente não teme entregar a Ele. Então Ele pergunta para a gente: se você quiser salvar, abandonar, perder, abandonar, abrir mão nessa noite daquilo que você julga ser correto, que você está fazendo, mas você olhando para a palavra, não é o que Jesus fala, não é o que Jesus pensa, não é o que Jesus pede, a gente não vai ser confundido, a gente não vai sair no prejuízo, a gente não vai sair perdendo com o Senhor, porque o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos respalda em todos os nossos caminhos. Amém, queridos? Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu não sei quais são as suas prioridades, cada um tem as suas. O que eu sei é que o Senhor tem uma ordem que precisa ser aplicada na minha e na sua vida. Que nessa noite nós venhamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha trazer ao nosso entendimento e ao nosso coração aquilo que a gente precisa alinhar na nossa vida com a vontade de Deus, para que as coisas comecem a romper, para que as coisas comecem a fluir, para que você possa experimentar de fato de uma vida abundante na presença de Deus. Em nome